Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, do programa Contos e Casos Espirituais, pedindo desculpas pelo afastamento devido à gripe que todo carioca teve ou tem. Pedindo desculpas porque a voz ainda não está muito boa. Mas vamos lá, estamos nós retomando o livro, que está no finalzinho, gente. Resgate na Cidade das Sombras. E está justamente acontecendo, nós paramos no momento em que justamente está acontecendo o resgate na Cidade das Sombras. Um dos chefões foi, como é que eu vou falar, envolvido, o outro entrou no lugar, né? O Davi. Aí todo mundo foi lá e tal. Todo um trabalho preparatório foi feito, melhorando a ambiência espiritual, para poder chegar, e a Maria Inês, que é o espírito mais evoluído do grupo, está à frente de tudo isso, né? E nós paramos no ponto, já vou fazer tudo direitinho, aguenta aí. Deixa eu organizar. Eles conversando, tentando saber o que houve. Entre Maria Inês e o Senhor das Sombras, porque ela quer resgatá-lo, está lá fazendo esse trabalho imenso para isso. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, mais uma existência, pela vida, pela imortalidade, pelo livre-arbítrio, pelas potências da alma, pensamento, vontade, amor, gratidão, Pai. Gratidão ao Mestre por nos ensinar o que nós precisamos para a nossa evolução, para a nossa própria felicidade. Gratidão a Maria por nos acolher, nos sustentar, nos abençoar sempre. E que todos nós, encarnados e desencarnados, gratos aos benfeitores espirituais que nos socorrem, possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Peço desculpas pela minha voz, tá? Estou ainda em recuperação. Então, nós vimos que o grupo INEC, Vinícius, Maurício, Maria Inês, todo mundo para a Cidade das Sombras. Da primeira vez que eles foram na Cidade das Sombras, o ambiente estava pesado.
Dessa vez, técnicos especializados foram lá, melhoraram, né, a energia do lugar. E o Aurélio perguntou para o INEC se sabia dizer qual é a relação da Maria Inês com o Senhor das Sombras. E INEC, discretíssimo, que não tinha, tem por regra não questionar as razões de nossos companheiros. Estamos nos aproximando da cidade das sombras, permaneçamos em oração, sempre mentalizando boas energias a envolver a todos os sofredores. Maria Inês veio, agradecendo a presença deles ali, e perguntou a ele como é que está seu pupilo. Demonstra grave estado de depressão para em seguida reagir com raiva, demonstrando euforia no planejamento de sua vingança contra Virgínia. Então, a briga continua feia lá. Os espíritos ainda estão em cima da Virgínia, que a gente sabe que é a esposa, né, do Samuel, que está desencarnando de câncer. Agora que ela começou a perceber, no final da vida, começou a perceber um monte de besteiras que ela fez. Né? Pelo menos isso. Vamos lá. E aí Maurício perguntou se não era bipolaridade. Então, a Maria Inês explicando, Maria Inês Inec, explicando que é normal, porque o espírito não muda de uma hora para outra, né? Então, vamos lá. Nós paramos no seguinte pedaço. O Vinícius perguntou para Maria Inês o seguinte: a irmã irá nos instruir a respeito de como nos comportaremos diante do socorrido? Perguntei atenciosamente. E ela começou a explicar a história por detrás. Davi, esse é seu nome. No século IV depois de Cristo, o casamento entre nobres era arranjado pelas famílias, na maioria dos casos, por razões financeiras ou políticas, ou mesmo religiosas. Contava com apenas 11 anos quando lhe fui prometida. Era descendente da casta benjamita e ele da nobre casta do Judá. Nossa união serviria para compensar traição de nossos antepassados e tornar legal a retomada do trono. Davi, descendente de Salomão, acreditava-se de origem divina. Prepotente, não admitia ser contrariado, acreditando-se merecedor da lealdade de todos, sem nunca ter sido justo em seus julgamentos. Ele tinha várias escravas que o satisfaziam sexualmente. Eram mulheres lindíssimas, muitas delas cultas intelectualmente, sem direito de expressar suas opiniões ou vontades. Um dos nobres daquela bizarra corte, em troca de favores, o presenteou com a mais bela de suas concubinas, Helena. Davi se apaixonou perdidamente pela nova escrava, e a ela permitia liberdades, nem mesmo oferecidas à própria esposa. E aí a gente já começa a ver como as coisas se arrastam pelo tempo, séculos afora. E ainda a volta com essa história toda. Vamos lá. Mesmo desencarnado, olha só. Davi se apaixonou perdidamente pela nova escrava, tá? Nem mesmo oferecidas, né, a liberdade. Nem mesmo a própria esposa tinha tanta liberdade quanto a escrava. Esqueceu-se de todas as outras, somente dirigindo sua atenção à mais bela de todas. Com isso, despertou o ciúme e a inveja de suas companheiras. Seu irmão Constantino, embora destinado ao clero, também se apaixonou por aquela mulher. Olha a fofoca aí. Olha o nó aí. Que, ardilosa, envolveu-o em suas teias de falsidades e mentiras.
fazendo Constantino acreditar em seu amor, assediou sem descanso, até que este se comprometeu em matar seu irmão e usurpar o trono. Constantino, apesar de envolvido com Helena, não teve coragem de conduzir seus planos malévolos. Por isso, Helena o castigou e, traiçoeiramente, no leito nupcial, apunhalou o amante até ter a certeza de que a vida havia abandonado aquele corpo. Mandou chamar a esposa de Davi, que, ainda jovem, viu-se envolvida em triste conspiração. Acusada do assassinato do próprio cunhado, ela foi aprisionada e executada. Olha só! A gente faz umas coisas... porque nenhum de nós é santo, não. A gente não sabe o que é que a gente fez. Graças a Deus a gente não sabe, bendito esquecimento, o que é que a gente fez na vida passada, como nós agimos, nós não sabemos. Graças a Deus por isso. Imagina se a gente sabe. Será que a gente teria uma elevação espiritual assim de uma Maria Inês? Vamos ver aqui. Você foi a jovem esposa de Davi nessa encarnação, não é? Perguntou Eneque. Exatamente. Porém, após a execução, Davi descobriu que eu carregava em meu ventre um filho seu. Apesar de prematuro, nasceu de meu corpo morto e sobreviveu a duras penas. Helena não gostou da nova situação, pois seu plano era livrar-se da esposa de Davi, e eu, depois de dominar o nobre mais maleável, depois de dominar o nobre mais maleável a sua influência. Quando descobriu que meu filho sobrevivera, ensandecida pelo ódio, avançou sobre o pequeno ser que repousava nos braços do pai com a intenção de matá-lo. Davi a afastou com fúria, e ela, vingativamente, contou o que tinha feito. Falou Maria Inês, fazendo uma breve pausa para controlar as emoções. Meu Deus do céu. A que ponto a gente pode chegar quando a gente se deixa levar pelas emoções? Davi, abismado com a crueldade daquela mulher, mandou que a trancafiassem na mais profunda masmorra. Helena, enlouquecida pelo ódio, prometeu vingar-se de todos. Cortou os próprios pulsos. Ah, Mãe Santíssima, se suicidou, esfregando-os em rochas pontiagudas. Após sua desencarnação traumática, passou a perseguir Davi até levá-lo ao suicídio. Meu Deus! Escravizando-o imediatamente após o desencarne. Olha o que tem por detrás de um caso de obsessão. E das atitudes da Virgínia. Quanta coisa! Davi, após a morte de Helena, deixou-se envolver pelo ódio e pelo ciúme, sendo presa fácil à influência de sua obsessão por ela. E durante séculos, bom, não é de espantar. Em câmeras mediúnicas, isso acontece. Aparecem espíritos que estão há séculos nesse vai e vem, nessa brigalhada toda. E durante séculos se digladiaram em lutas perversas, até que Helena, cansada e quase enlouquecida, foi resgatada por equipes de socorristas. Mas, como no mundo de nosso Pai o mal é limitado para que nenhum de seus filhos se perca, é chegada a hora da limitação. Olha só.
Aí, quando aparecem esses companheiros, né, na sessão mediúnica, que não tem mais condição de permanecer na Terra e já fizeram o mal demais a eles mesmos, porque toda vez que a gente faz o mal a alguém, a gente está fazendo mal a gente mesmo, porque a gente é em curso automaticamente nas leis divinas. E a lei de causa e efeito é uma delas. Né? Então, é o limite que a Maria Inês está falando aqui. É a hora do limite. É chegada a hora da limitação. Novamente conversaremos com Davi, oferecendo a abençoada oportunidade de redenção, pois se a sua consciência não for despertada, temos instrução de avisá-lo sobre uma encarnação compulsória. Olha o limite. Portanto, perderá temporariamente o direito ao livre-arbítrio. A criatura não sabe escolher por ela, alguém escolhe por ela o que é melhor para ela. É isso. Não tem meio termo aí agora, porque quando chega a esse ponto, gente, a criatura já está realmente até aqui de boletos espirituais para pagar. Chega, tira o cartão da mão dele. Inclinamos nossa cabeça em sinal a perderá temporariamente o direito ao livre-arbítrio. Vai abrir a boca para dizer nem arroz, quieto, até que sua mente volte a se equilibrar. Continuou Maria Inês. Inclinamos nossa cabeça em sinal de humildade a nosso Pai. Que, gente, Deus só faz o que é bom para a gente. Nós só passamos por aquilo que é importante para o nosso aprendizado. Seja como consequência daquilo que a gente está fazendo agora, seja um boleto espiritual que chegou. Quando a gente apronta aqui agora as causas atuais das aflições, tem as consequências e a gente, quando cai a ficha, a gente faz assim, um nó. Para que eu fui abrir a minha boca? Para que eu me meti nisso? Para que eu fui fazer isso? Pelo menos começou o aprendizado. Quando chega o boleto espiritual lá de trás, a pergunta é: para quê? Né? Para que isso chegou até mim? Vamos continuando. Inclinamos nossa cabeça em sinal de humildade a nosso Pai, em um amoroso pedido de ajuda a nosso Mestre. Jesus brotou espontâneo de nossas mentes. Imploramos para que a luz da consciência cristã iluminasse nosso irmão Davi. Olha que bonito. Eles já chegaram no nível. A gente tem que. Nós estamos no nível. Vamos falar de nós, primeiramente. Nós ainda estamos no nível que a gente tem que se conscientizar que tem que fazer a prece em favor do outro. A gente já aprendeu isso. Agora, perdão, fazer isso assim de maneira espontânea. Isso a gente vai adquirindo essa característica com o tempo. Foi o que aconteceu com eles aqui. A prece brotou, o pedido de ajuda a nosso Mestre Jesus brotou espontâneo de nossas mentes. Imploramos para que a luz da consciência cristã iluminasse nosso irmão Davi. Vejam, tratam-no como irmão, um irmão muito necessitado, né? E
a prece já sai assim, tum. Vamos chegar lá. Vamos ser iguaizinhos a eles. Capítulo 27. Somos remetidos à questão 880 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. É possível que ninguém tenha o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Gente, qual é o primeiro mandamento? Não matarás. O decálogo é a base das nossas leis civis. E está lá, não matarás. E os espíritos ainda complementam. Fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, item 2, Direito de Propriedade, roubo. E aí, Vinícius nos vai falando o seguinte: enquanto estávamos na cidade das sombras, irmãos socorristas, alertados por espíritos familiares, a Sara, Sofia e Júnior, nos avisaram de que Álvaro estava sendo assediado por membros do grupo de Davi com a intenção de levá-lo à casa de Virgínia. Sabe aquele cara com o qual ela se envolveu virtualmente, depois sexualmente, e depois até, né, participou de sexo grupal? Foi um horror. Foi parar no hospital e tudo? Pois é. Apesar dos esforços empreendidos para dissuadir Álvaro, em lamentável estado mental e emocional, eles foram em vão. Encorajado pelo consumo de drogas pesadas, dirigiu-se à casa de Virgínia e, em descontrole, a invadiu com violência, fazendo Júnior, Virgínia e Sara de reféns. Gente, é cada resgate pelo qual essa família passa, vamos combinar, hein? Alertados por Aurélio, que recebeu comunicação telepática de amigo espiritual da família, pedimos a Maria Inês que adiasse a conversa com Davi, pois concluímos que o socorro à família de Samuel era mais urgente. Samuel é o marido da Virgínia. Não me desafiem, façam o que eu mandar, senão vou matar um a um, ameaçava Álvaro. Sua descarada. Álvaro, pare, vá embora, gritava Virgínia em desespero. Sua descarada, dando uma de mãe boazinha. Você não passa de uma vagabunda, gritou de volta, esbofeteando Virgínia. Não faça isso com minha mãe. Se você quer dinheiro, eu tenho um pouco, disse Júlia. Vai lá, moleque, pegue o dinheiro. Se não for o suficiente, vou pegar sua irmãzinha, disse ele, indo em direção a Sara. Não toque minha filha, seu desgraçado, respondeu Virgínia, avançando em direção a Álvaro. Sara, apavorada, segurou Virgínia pelo braço e disse: pare, mamãe, não afronte. Fique aqui a meu lado, por favor. Virgínia abraçou a filha e murmurava sem parar: perdoe-me, sou culpada por tudo isso. É isso mesmo, sua vagabunda, dando uma de boazinha. Vou contar a sua filhinha o que sua mãe fazia lá em casa, ameaçou Álvaro debochadamente, avançando novamente em direção a Sara. Pare, não toque minha filha, seu animal. Falando isso, Virgínia avançou em direção a Álvaro, que, assustado, apertou o gatilho, atingindo Júnior, que voltava à sala com pouco dinheiro que tinha. Virgínia, em desespero, avançou sobre Álvaro. Este, apalermado pelo estrondoso barulho da bala saindo da arma, não reagiu por alguns momentos. Virgínia se atirou sobre ele com violência e passou a esmurrá-lo e unhá-lo, fazendo com que a arma voasse longe.
Sara assistia à cena em pânico e, quando viu a arma bater com um som surdo sobre a mesa de canto da sala, correu e a segurou entre as mãos trêmulas, gritando em desespero no exato momento em que Álvaro pareceu despertar e passou a se defender de Virgínia, desfechando violentos socos em seu abdômen. Pare, pare, seu infeliz, solte minha mãe. Samuel, neste momento, estacionava o carro em frente da porta de sua casa, acompanhado de Saulo e Sofia. Ao escutar os gritos de Sara, eles se precipitaram em direção ao interior da residência. Imediatamente dominaram Álvaro, que urrava e se debatia como um animal ferido. Saulo viu Júnior caído em uma poça de sangue e disse a Samuel: amarre esse infeliz na cadeira. Júnior está ferido, precisamos socorrê-lo. Sara correu e ajudou Sofia e seu pai a amarrar Álvaro em uma cadeira. Depois telefonou para a polícia pedindo socorro e uma ambulância. Nesse momento, Virgínia olhou e pediu: perdoe-me, filha, perdoe-me. Sara apenas teve tempo de correr e amparar Virgínia, que desmaiou em seus braços. Saulo examinou Júnior. Percebendo a gravidade do ferimento, procurou estancar a hemorragia, deduzindo que seu rim havia sido perfurado pela bala. Sendo assim, gritou para que Sara apressasse o socorro médico. A família, em estado de choque e ferida, foi socorrida, enquanto a polícia levava Álvaro preso. Do hospital, Júnior foi... Estou até nervosa. Júnior foi imediatamente encaminhado a uma sala de cirurgia, enquanto Virgínia, ainda desacordada, recebeu os primeiros socorros. Saulo pediu a um colega que examinasse Sara, Sofia e Samuel, pois o estado emocional dos amigos era preocupante. O Dr. Cláudio os examinou e sugeriu que tomassem um calmante a fim de facilitar o controle das emoções daquele momento doloroso. Gente, até eu fiquei nervosa aqui agora. Desculpe, doutor Cláudio, mas não vou tomar. Meu filho e Virgínia precisam de cuidados e quero estar totalmente lúcido para tomar as decisões necessárias, falou Samuel. Samuel é apenas um relaxante, que servirá como proteção a você, mantendo-o calmo e lúcido diante das circunstâncias. Ele é necessário para todos. Por favor, confie em mim, aconselhou o Dr. Cláudio, notando a precariedade do estado emocional geral da família. Assim, você ajudará suas filhas, que também permitirão a medicação. Samuel aceitou o medicamento e os três permaneceram sentados na sala de espera, aguardando notícias sobre Júnior e Virgínia. Samuel, o rim do Júnior está muito danificado e deverá ser removido. Precisamos que você assine a autorização, pediu Saulo. Ô, Saulo, não tem outro jeito? Implorou Samuel. Infelizmente, não. Mas não se preocupe, Júnior terá uma vida normal, embora o procedimento seja realmente necessário, pois do jeito que a bala entrou e explodiu dentro do rim, provocou grave hemorragia, e a única solução é a retirada do órgão. Samuel, trêmulo, assinou a autorização e foi abraçado por Sara e Sofia. Sara perguntou a Saulo sobre o estado de saúde de sua mãe, e ele informou que Virgínia estava com uma grave hemorragia no abdômen e que provavelmente também precisaria de cirurgia. Caramba, a mulher já está morrendo de câncer, tem metástase em tudo quanto é lá. Será que ela vai sobreviver a essa cirurgia? Leonora, avisada por Saulo do que estava acontecendo, dirigiu-se ao hospital e passou a fazer companhia aos três amigos. As horas passavam, vagarosamente. Parece que o tempo não passa, né? Num momento como esse. Cada vez que a porta da sala de espera se abria, levantavam-se ansiosos do sofá. Samuel orava e orava para que Deus se compadecesse de Júnior e de Virgínia, para que conseguissem mais uma vez superar esses momentos de dor e ansiedade. Olhava para suas filhas e sentia forte angústia
por ver em seus olhos o sofrimento e a insegurança decorrentes de tantos e tantos traumas. Olhou para Leonora e esta retribuiu com um sorriso amoroso, dizendo-lhe: Samuel, não permita que o desânimo vença a sua fé e a sua força, que vem do amor que você tem pela sua família. Amável segurou em suas mãos e Samuel sentiu-se fortalecido. Obrigado, Leonora, por mais uma vez estar ao nosso lado. Naquele momento, nossos queridos amigos Júnior e Virgínia lutavam pela continuidade da vida naquele abençoado corpo material, assistidos por bons amigos, trabalhadores do plano espiritual e também pelos companheiros de jornada. Uma equipe médica consciente do valor de seu trabalho em prol de minimizar o sofrimento alheio. Saulo assistia, atento, às cirurgias necessárias, a Virgínia e a Júnior. Ora estava em uma sala, ora estava em outra. Como é que ele conseguiu ficar de sala em sala? Uma vez que entra lá, é difícil sair. Bom, a não ser que ele, se higienizasse todo toda vez que na sala. Vamos lá. Virgínia, após horas aos cuidados de um cirurgião, sob a supervisão do oncologista, foi suturada e encaminhada à sala de recuperação. Senhor Samuel, sou o Dr. Túlio, responsável pela cirurgia de sua esposa. Apresentou-se o médico com amabilidade. E Virgínia, está bem? Perguntou Samuel. No momento, encontra-se na sala de recuperação, ainda sedada. Após acordar, será encaminhada à unidade de terapia intensiva. Os golpes que ela sofreu no abdômen provocaram intensa hemorragia, isso devido à fragilidade de seu estado de saúde. Alguns tumores se romperam. E procedemos à retirada desse material, explicou o médico. Ela ficará bem, doutor? Perguntou Sofia. Vocês têm consciência da gravidade do estado de saúde de Virgínia quanto às neoplasias malignas? Perguntou o médico. Sabemos de seu estado. Por causa dessa violência que ela sofreu, houve complicações? Nossa. Perguntou Samuel. Infelizmente, sim. Será muito difícil que ela sobreviva a esses traumas. Sinto muito. Respondeu o médico com compaixão. Né? Era de se esperar. Continuando aqui. Sara voltou-se para Leonora e a abraçou em prantos, enquanto Sofia procurava refúgio nos braços de seu pai. As horas lentas continuaram seu caminho. Entristecidos pelas notícias a respeito da saúde de Virgínia, aguardavam notícias de Júnior. Saulo abriu a porta e, sorridente, disse: Júnior está bem. Já foi levado para a recuperação. Estava apenas um pouco confuso, mas está consciente. Todos se abraçaram felizes e fizeram comovedora prece de agradecimento a Deus pelo socorro que o menino amado havia recebido. Mais gente que conseguiu, já está conseguindo fazer prece espontânea. Júnior foi levado para a sala de recuperação e logo viu uma maca em um canto reconhecendo sua mãe, que ainda estava inconsciente. Pediu ao enfermeiro que o colocasse a seu lado. Este, reticente, olhou para o médico que operara Júnior. O médico, sorrindo, permitiu a proximidade de mãe e filho. Júnior estendeu a mão e, com a ajuda do enfermeiro, segurou com firmeza a mão de Virgínia. Ela ainda está inconsciente? Perguntou ao médico. Informei-me sobre a cirurgia de sua mãe. O estado dela é grave, pois alguns dos tumores se romperam com a violência dos golpes que ela recebeu. Fale com ela. Incentive-a a voltar da sedação, sugeriu o médico. Júnior olhou com carinho para Virgínia e seguiu os conselhos do médico. Mãe, acorda, mãe. Estou aqui a seu lado. Nós dois ficaremos bem. Eu te amo muito, mãe. Gente, que espírito de luz.
esse menino, o menino repetia mensagem de encorajamento, acariciando a mão pálida de sua mãe. Virgínia, afastada do corpo material, sentia muito medo de voltar e sentir aquelas dores horríveis que pareciam dilacerar sua carne. Nesse momento, nos aproximamos dela. Virgínia, não tenha medo. Embora machucado, esse corpo ainda tem função para você. Olha só. Às vezes, a gente vê, né, as pessoas em situação de sofrimento, ansiosas para que tudo acabe e tal. Olha a resposta do plano espiritual. Embora machucado, esse corpo ainda tem função para você. Vambora, não acabou ainda não. Triste, sim. Doloroso, muito. Assustador, mas necessário. Aproxime-se sem medo. Seu filho está ao seu lado e a ajudará a superar esses momentos. Encorajei com carinho. Então, aqueles que temos problemas físicos, nós temos mais é que agradecer a Deus. Esse corpo tem função. Precisamos dele, seja qual for o problema que a gente enfrente, ele é mega útil para a gente. A gente tem que agradecer. Às vezes sentimos dores, sentimos. Às vezes dá vontade de chorar, claro que sim. Eu tenho uma amiga que ela tem fibromialgia, e é outra coisa que derruba muita gente. Tem dias que ela está super para baixo. No outro dia mesmo, ela teve que ir para vai ter que agora ir num gastro, que ela descobriu que está com uma hérnia no estômago, e ainda está com problema no intestino. Então, é complicado? É. Mas é necessário? Sim. É necessário. Esse corpo ainda tem função. Seja o que for o estado que nosso corpo esteja, ele é útil para a gente. Só que a Virgínia estava assim, vou ou não vou? Tenho medo. E se aquele louco aparecer de novo, aqui fora ele não me achará. Aqui estou protegida. Mas ainda não é chegada a hora do seu desligamento. Você tem à sua frente preciosos momentos de resgate, que, se forem aproveitados plenamente, poderão livrá-la de dores muito maiores, explicou Inek. Olha a chance que a gente tem, esteja o nosso corpo no estado que estiver, de aproveitar ainda a ocasião e resolver pendengas, fazer as pazes, né? Já você vai partir para o outro lado, já está na hora de ir embora, ou quase na hora de ir embora, é um momento propício para a pessoa começar a fazer as pazes com todo mundo, perdoa todo mundo, larga esse trem para lá, desapega espiritualmente, desapega materialmente, está indo para casa. O ideal é chegar em casa da melhor forma possível. E já que o corpo está facilitando, né, o corpo ele é uma esponjinha, né, que vai passando do perispírito para ele, aquilo que nós precisamos ir deixando. Então, vamos aproveitar esse momento para ir em paz. Continua, o Inek falou, né? Ela aproveitasse esse momento. Resposta dela. Continua a conversa dos dois. Perdão, gente. Eles não vão me perdoar. Eu fiz muita burrada. Minha família sofre muito por minha culpa. Não tenho coragem de encará-los.
confessou nossa irmã. Não fuja dos seus acertos. Seus filhos e Samuel merecem que você enfrente seu orgulho e sua vaidade e lhes peça perdão por tudo que sofreram até este momento. Lutaram e continuam lutando para que você tenha paz de espírito e somente você pode dar esse passo. Deixe de lado a sensação de humilhação e os abrace com carinho e amor como eles merecem. Dessa maneira, querida irmã, você também estará começando a se perdoar. Outra coisa importante, quando a gente tem uma doença, principalmente doença crônica e tal, auto-perdão. Dessa maneira, querida irmã, você também estará começando a se perdoar. Falei comovido, estendendo a mão para a Virgínia. Segure minha mão e venha. Assuma o controle de seu corpo e faça valer cada minuto que ainda lhe resta. Estou muito doente, não é? Perguntou com lágrimas nos olhos. Seu corpo está muito doente, pois reflete desequilíbrios originados em seu espírito. Procure mudar sua relação com a vida, com seus familiares e, principalmente, com você mesma. Isso serve para todos nós. Não é à toa que o nome desse programa é Romances que Iluminam. Aqui. Volte e aproveite essa abençoada oportunidade. Mas os erros são tantos e tão graves. Como poderão me perdoar? Como Deus pode me perdoar? Deus é Pai de oportunidade. Nunca nega a nenhum de seus filhos o recomeço. Arrependa-se verdadeiramente e volte a caminhar na direção certa. É apenas isso que Deus quer de nós. Virgínia estendeu as mãos e, auxiliada por mim e meus amigos, voltou a controlar seu corpo material. Abriu lentamente os olhos e viu Júnior a seu lado. Emocionada, sussurrou: meu filho, me perdoe. Mãe, que bom que você acordou. E nós vamos parar por aqui. Capítulos finais mesmo. Semana que vem nós vamos começar o capítulo 28. Ninguém vai arredar o pé. Excelente livro. Excelente livro. Vamos fazer a nossa prece. Pai, gratidão pelo nosso livre-arbítrio. Gratidão por cada experiência que nós temos, em cada existência, no aprendizado do uso do nosso livre-arbítrio, que está intimamente ligado à nossa potência, vontade, que dirige as outras duas, o pensamento e o amor. Gratidão por termos tudo isso. E por, com a sua misericórdia, a misericórdia de Jesus, estarmos a caminho, estamos caminhando, deixando para trás o homem velho. Gratidão ao Mestre por nos ensinar como criar a própria felicidade e a própria paz interior. Gratidão a Maria, Mãe, que nos acolhe a todos e que tem imensa piedade, Mãe, de todos aqueles que têm a ideação de partir antes da hora e aqueles que já partiram. O seu manto misericordioso acolhe a todos. E todos nós que somos socorridos por esses tarefeiros do bem, sejamos nós encarnados ou desencarnados, que também possamos ser gratos a eles, pela paciência, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, por acreditar em nós. Que todos nós, então, possamos permanecer em paz.
graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sábado que vem, com a continuação desse livro. Quem sabe a gente acaba ele. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.